Marcelo Ayrault está em cartaz junto com Odilon Wagner em A Última Sessão de Freud. E na entrevista exclusiva ao Grande ABC Cultural, o ator fala sobre a experiência em interpretar o escritor C.S. Lewis e outros aspectos do espetáculo. Marcelo, a última sessão de Freud acumula em um histórico de sucesso, você pode me atualizar com o número de público, mas voltando lá no começo de tudo, o que foi que te chamou a atenção nesse espetáculo para você participar do projeto? O projeto tem 5 anos, né? E ele já teve mais de 180 mil pessoas que assistiram, mais de 400 apresentações. É uma raridade isso no teatro, né, de São Paulo, no Teatro Brasileiro. Eu fui convidado para participar do projeto, ele já tinha começado. Quando o Odilon me chamou para fazer o espetáculo, eu estava em cartaz com outra peça, eu acabei não tinha visto o projeto ainda, o espetáculo deles, que a gente estava em cartaz simultaneamente. E eu fiquei muito feliz porque eu sabia do histórico já dessa peça, do sucesso que o Freud, que é a última sessão de Freud, vinha fazendo nos teatros por onde passava. E aí, quando ele me chamou para compor o elenco, eu fiquei muito feliz, porque é uma dramaturgia muito intensa, muito diferente no seguinte sentido: é um encontro fictício, né? Que representa, para mim, o poder que o teatro tem, ou que a dramaturgia tem, ou que a ficção tem, de juntar dois personagens como Freud e C.S. Lewis no mesmo palco, sem mesmo eles terem se encontrado. A gente não sabe sequer se eles se conheceram, mas a arte possibilita um encontro dessa natureza, né? Então, quando eu li o texto, primeiro que eu adorei o convite, eu já tinha trabalhado com o Odilon em televisão e em cinema, mas a gente nunca tinha feito teatro juntos. E a direção do Elia juntou tudo que era legal, um projeto de sucesso, uma dramaturgia incrível para esses tempos que nós estamos vivendo, não é? O encontro de dois personagens importantíssimos para o século XX e a possibilidade de trabalhar com o Odilon, que era um parceiro em outras áreas. E a gente tem um jogo incrível em cena. Então, eu acho que foi a combinação perfeita. Um bom espetáculo, uma boa parceria, né? E a alegria de interpretar um grande personagem. Como que você se preparou para um personagem que, diferentemente do Freud, que a gente tem muito material, principalmente visual, e o Lewis não, né? Como que foi o teu processo de pesquisa? Quando eu entrei no projeto, como era uma peça que já existia, havia uma movimentação, né, que já estava pré-definida, que já existia do outro ator, né? Quando você entra num espetáculo desse nível e você tem que fazer as marcas que já existiam, na verdade é uma aproximação muito diferente de você construir o personagem a partir do zero. Mas o que foi curioso é que um ator é completamente diferente do outro, né? Então, a minha energia, o meu conhecimento de teatro, a minha aproximação da dramaturgia, a relação com o cenário, a relação com o Odilon, isso tudo conta muito a partir, o que vai se transformar, que transformou a minha presença dentro do espetáculo, né? Então, o que foi muito interessante eu tinha uma partitura de ações, né? Eu tinha que cumprir uma movimentação, porque já fazia parte do desenho cênico, escolhido pelo diretor e pela montagem. No entanto, com toda a possibilidade de construir um personagem a partir de uma dramaturgia que eu me aproximei a partir de ter sido convidado, e na relação, no jogo com o Odilon. Então, apesar de já ter essa partitura, é uma criação completamente nova, porque eu não repito a interpretação. Eu faço a mesma movimentação. Então, para mim, o melhor exemplo é assim: você pega uma partitura de Mozart, ela é igual para todos os maestros, né? Só que cada maestro vai fazer de um jeito.
Então é a mesma coisa. Tinha uma partitura de ações físicas, só que eu entrei com o meu trabalho de interpretação, a minha visão com relação ao que era o C.S. Lewis. E aí, sempre, o processo de criação passa pela dramaturgia, nasce da dramaturgia, melhor dizendo. Então é estudar o texto, fazer pesquisas biográficas, ler material, conteúdos do personagem, e aí o essencial, jogar com outro ator. Então, a peça nasce de tudo isso que eu estou falando, mas sem o jogo com outro ator, sem a relação, os conflitos não se expõem, né? Os dramas não aparecem, e por isso o jogo com outro ator é fundamental, né? Por isso que em inglês é play, le jeu, né? Tudo isso você precisa jogar, a gente não pode perder isso. Então era uma partitura pronta, um personagem a ser descoberto e um grande jogo em cena. Focando ainda no teu processo criativo, com tanta experiência, cursos, a tua formação, o que tem de ingrediente teu quando você vai fazer um personagem? O que você fala, mas isso para mim vai funcionar se eu fizer dessa maneira? Sempre vai ter nos personagens que eu fizer muito de mim, porque sou eu como ator que estou representando. Sempre vai. E sempre tem muito dos personagens que eu interpreto em mim. Então é como se a gente trabalhasse com conexões, né, as minhas com a do personagem que eu estou estudando. E o que eu acho interessante é que, apesar de tantos anos de carreira e de estudar tantas técnicas de interpretação, cada trabalho é novo, é completamente novo. Eu acho que a vantagem da técnica é essa, é você esquecer da técnica. Ela te dá recursos no seu corpo, na sua capacidade de interpretação do texto, ela te dá recursos no quanto de referência você tem de estudos e tudo mais, para que você deixe tudo isso de lado na hora de trabalhar e zere, vamos dizer assim, a você mesmo, o que é possível zerar, né? Obviamente que se você está presente, você está vivo, se eu não tivesse vivo não teria essa possibilidade, mas a técnica já está no nosso trabalho, eu não preciso pensar nela. Obviamente que eu preciso pensar numa voz, eu preciso descobrir na ação, eu preciso ver os tempos da movimentação, o tempo vamos dizer assim, a parte técnica de acompanhar uma luz, de estar na luz correta no momento certo, né? Até porque já tinha uma partitura. Mas é como se eu abandonasse a técnica para poder fazer o uso dela, porque ela já tem que estar dentro de mim, com tanto tempo de experiência, né? E aí eu preciso esquecer dela para poder criar com liberdade, senão eu fico preso à técnica, vamos dizer assim. Tem alguma parte do Lewis que te surpreendeu quando você está falando ali no palco? Tem. Na verdade, as pessoas talvez pensem assim, a gente já fez mais de 400 apresentações, né? Pensem, nossa, isso não cansa, não enjoa. E é muito interessante essa virtude do teatro, porque é uma renovação a cada espetáculo. Então eu sempre me surpreendo com o que o personagem está dizendo e como eu estou ouvindo a resposta do outro personagem. A escuta é fundamental nessa peça, que é uma peça, inclusive, de diálogo. Quando a gente fala, vamos fazer de novo no teatro, a gente tem que levar isso ao pé da letra, é fazer novo, sabe? Fazer de novo, no sentido de estar esperando tudo novamente. Nunca é igual. A repetição traz a capacidade de inovação em cada espetáculo, porque você tem a base do trabalho muito sólida. E justamente por isso você pode alçar outros voos em cada espetáculo, mesmo sem mudar a movimentação. Mas a cada espetáculo a gente comenta, né? Eu e o Odilon, o quanto a gente descobre fazendo cada sessão desse espetáculo. O público, né, é diferente, o dia é diferente, a escuta passa a ser diferente, então sempre tem que estar. Por isso que a técnica é importante nesse sentido, para que ela esteja de base para te dar estrutura
para estar aberto a isso, a uma nova escuta a cada apresentação, por exemplo. Quem você gostaria de ter contracenado desses grandes nomes do teatro e o que te chamou a atenção no trabalho dessa pessoa? Eu gostaria de ter contracenado com Rubens Correia. Foi um ator que já morreu, mas que tinha um talento absurdo, era um homem visceral em cena, que é aquele que era um ator técnico, mas que você não via técnica, você via uma chama em cena das coisas que eu pude acompanhar por registros de vídeo. Eu nunca o vi fazendo teatro. Então, agora eu não estou lembrando, será que eu vi o Rubens Correia? Bom, não lembro, não importa, mas seria o Rubens Correia, que era um grande ator, fez história no teatro, fez algumas coisas na televisão, mas o, é o tipo de interpretação que eu gosto, assim, que é isso, é técnico, mas é incandescente. Em tempos que a gente tem conteúdo e consumo fast food, com atenção presa no máximo por 15 minutos, 15 segundos, aliás. Segundos, né? Pois é. Segundos, isso, 15 segundos. Vocês têm conseguido deixar as pessoas sentadas, quietas, por quase 2 horas, e sem dar like, sem fazer comentários impulsivos. Como que você explica essa proeza? Você acredita que o teatro tem sido o antídoto para essa vida instantânea? A velocidade com que as coisas acontecem, de informação e tudo, ela deixa a gente, as pessoas estão exaustas, não é? Apesar delas acharem que elas estão recebendo informação em quantidade, a qualidade dessa informação é zero, né? Ela não transforma essa informação em conhecimento. Essa velocidade vai quase que fazendo uma lavagem cerebral, dependendo de como você usa. Quando você pega um espetáculo, e aí eu acho, como eu falei, a importância da arte que junta esses dois personagens, é só por conta, a realidade não fez isso, mas a arte pode fazer, ela te proporciona ver o mundo de um prisma que você nunca viu antes. Qualquer bom espetáculo faz isso, eu acho. E as pessoas estão sedentas disso, as pessoas precisam disso. Então, um espetáculo que trabalha com tempos, como a gente trabalha, com pausas, com assuntos tão importantes, com dois personagens importantes, com um gabinete que a pessoa assiste a peça vendo uma conversa particular, ela não poderia ver essa conversa, né? Então ela se sente dentro desse universo que é uma novidade para ela, que foge, que sai do tempo cotidiano dela. Eu acho que a vantagem de um espetáculo, eu acho que uma das qualidades desse espetáculo é que ele tira você do seu tempo cotidiano e veloz e te leva para um tempo que é um tempo só possível na arte, que é um tempo poético, é um tempo de reflexão. Quando eu falo reflexão, falo de reflexo mesmo também, sabe, de si mesmo. Então a arte proporciona isso, te tirar de um tempo instantâneo e te colocar num outro tempo e lugar que você precisa ter. E você se reconhece nesse outro lugar, mas você está, vamos dizer assim, narcotizado pela velocidade das informações e pela superficialidade das coisas. Então, se você tem um universo profundo diante de você, você mergulha, você precisa desse universo, e a peça oferece isso. E eu acho que, mesmo tendo esse universo poético, esse universo artístico e mais profundo, a peça é extremamente popular. É por isso que ela conecta, né? As palavras são fáceis de entender, são dilemas desses dois que todo mundo vive, né? Que a civilização vive, passando pelas guerras que a gente vive hoje, dramas com o filho, né? Dramas com a mãe, dramas com o pai. Então ali tem informações cotidianas apresentadas de uma forma diferente do cotidiano, de uma forma, numa linguagem, numa estética que as pessoas estão sedentas hoje em dia. Por isso eu acho que é um dos méritos do espetáculo, transformar uma coisa tão profunda e dar acesso de forma tão fácil e popular.
E eu ainda acrescento que a peça é recheada de simbolismo nas entrelinhas, por exemplo, para a gente, uma geração específica, né, que veio do analógico e foi para o digital, e para quem é essa nova geração com esse imediatismo de informação, o Freud esperar a ligação da filha, ter a notícia só quando o rádio possibilita dar. Então, essa conversa, né, entre o passado e o presente. É um teatro tradicional, né? É um Sim. teatro realista, é um teatro que abre a cortina, revela um cenário, tem uma trilha sonora clássica, né? Tem uma luz clássica no sentido de ser... É um teatro convencional, clássico, que as pessoas também sentem falta. E é legal você falar disso porque, assim, a geração do Freud é diferente da geração do Lewis. Você já tem duas gerações diferentes, né? Eu lembro que uma vez eu li que a primeira publicação sobre o naufrágio do Titanic aconteceu 10 dias depois do naufrágio. Hoje você acompanha o naufrágio ao vivo, né? Praticamente. Porque na internet vai estar, ó, o navio está afundando agora. Você vê o navio afundando. Então, né, assim, as velocidades mudaram muito. Então, no entanto, a gente precisa de outros tempos, senão a gente não consegue depurar o que está sendo apresentado para a gente. Né? A gente fica, o que você falou, 15 segundos, prestar atenção. Então, a disposição que a gente precisa ter não é de desenvolver a capacidade de ver as coisas em 15 segundos. Não, é de superar a necessidade de ver as coisas em 15 segundos e dar tempo para um estado mais contemplativo. E outro detalhe muito importante da peça é que são dois intelectuais se confrontando, porque os dois têm ideias diferentes, mas extremamente respeitosos. Quando você tem conteúdo suficiente, você pode fazer um debate de conteúdos. Quando você não tem, você parte para a violência. Né? Então é um pouco o que a gente vê, né? Essa velocidade não nos dá conteúdo, então as redes são extremamente violentas. E sabe uma coisa que faz com que as pessoas mergulhem no espetáculo também? O humor. A peça tem muitos momentos de humor, de ironia, e são ironias inteligentes, são ironias que o público pega, todas elas, porque o texto é muito bem escrito, mas o humor é um recurso que abre a plateia para a gente trazer a plateia com a gente e poder mergulhar dentro do público também, sabe? O humor nesse sentido, a peça vai muito bem, né? Assim, é muito engraçada a peça em vários momentos, né? Como é que uma conversa do Freud e do Lewis discutindo se Deus existe pode ser engraçado? E é engraçado. Então essa abertura, essa é uma ruptura mesmo nessa tira a peça dessa coisa sisuda, né? Um debate intelectual, cabeção, com essa coisa engraçada que eles têm, essa ironia que um tem com o outro, mas é o que você falou, sem faltar o respeito sempre. Eles se respeitam. Eu posso discordar da ideia, eles discordam da ideia um do outro. Nenhum converte o outro. No entanto, há um debate de ideias. Você comentou sobre o teu bom entrosamento com o Odilon, e isso é nítido no espetáculo. Agora, já que o teatro possibilitou esse encontro fictício entre o Freud e o Lewis, como seria se a gente colocasse você e o Odilon conversando com eles dois? O que você teria curiosidade de perguntar para cada um deles? Olha, eu acho que eu perguntaria o seguinte: vocês se tornaram tão importantes na história, né? Freud como pai da psicanálise, o Lewis especialmente para o povo cristão, né? Ou como ele viu a fé, ou como ele escreveu sobre fé, e a gente acaba vendo a grandiosidade de vocês. Mas o que mais interessa é como é que vocês ainda conseguem ser frágeis como são diante da gente, né? Porque eles se encontram na fragilidade na peça, né? Então, os mitos, esses grandes mitos, né? O Freud a gente vê como, né? O que ele mudou, né? O mundo é um antes dele e outro depois da existência dele, né? Os cristãos até hoje bebem muito da escrita do Lewis, né? Porque ele dessa fé racional ou de como ele vê a cristandade, né? Ou Cristo. Então a gente vê sempre esses homens poderosos, mas aí a gente percebe, fala assim,
Nós somos frágeis iguais, né? Todos nós temos somos iguais na dor, como diz o poeta, né? Somos iguais na dor. Então, vocês se sentem frágeis, mesmo conhecendo tudo que vocês conhecem, né? Eu acho que eu puxaria esse assunto com eles. Marcelo, tenho certeza que quem assistir a nossa entrevista vai querer ver ou rever o espetáculo, mas ainda assim eu quero que você deixe um convite seu. Pessoal de Santo André, cidade querida, a gente foi muito bem fazendo espetáculo aí, eu já fiz outras coisas aí, sempre fui muito bem recebido. Dias 1 e 2, no Teatro Municipal de Santo André, estaremos apresentando, eu e Odilon Wagner, a última sessão de Freud. Não perca, porque é um espetáculo, como a gente conversou aqui, que vale a pena ser assistido. Eu tenho certeza que quem entra no teatro sai diferente depois do espetáculo. Isso eu garanto, é a experiência que a gente tem tido nessas mais de 180 apresentações no Brasil inteiro. Vocês estão convidadíssimos. E fora a oportunidade de te ver no teatro, tem algum projeto paralelo que você esteja envolvido artisticamente? Agora, não, na verdade, eu sou secretário de Cultura em Itu, né? Então eu faço as duas coisas em paralelo e por enquanto é o suficiente, Também né? ainda Então, então eu fico, na verdade, 24 horas, 7 dias por semana, porque quando eu não estou viajando com a peça, eu estou atuando aqui na secretaria, que é uma felicidade, uma coisa que eu gosto muito. O tempo físico está sendo ocupado, o interno ainda cabe algumas coisas, tenho pensado em projetos para o futuro. Marcelo, agradeço muito a tua disponibilidade em estar conversando comigo. Para mim foi uma excelente conversa. Acredito que o meu público também vai gostar. Você, Mercedes, muito obrigado, querida.